Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestino da Revolução. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Abafa a ditadura militar. Salve, salve pessoal, tá começando mais um AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista São Paulo. Eu sou a Vitória. Eu sou o Pedro e gostaria de começar já agradecendo a todos vocês aí que apoiam o nosso trabalho, que enfim, compartilham o nosso material, compram os materiais da Ação Antifascista também, que compartilham tudo que a gente faz e também que apoia lá no Apoia-se, com Pix, enfim, muito obrigado, valeu mesmo. E para você que ainda não apoia, né, a gente tem a chave Pix aí no vídeo, tem a chave Pix também aqui do estúdio, da Rádio Antena Zero, né, que são nossos apoiadores também, tem a chave Pix na descrição do vídeo e também tem o link para o nosso Apoia-se. Lá no Apoia-se nós temos duas linhas de apoio, a primeira que é voluntária, que vai de R$1 a R$9, e a segunda a partir de R$10 que vocês participam dos nossos sorteios mensais. O sorteio desse mês será desse livro aqui, escrito sobre geografia e educação, com textos do Elisée Reclus e do Piotr Kropotkin, dois geógrafos anarquistas, né? O Elisée Reclus francês e o Kropotkin russo. E essa edição bonitona aqui da revista Jacobin Brasil, lá dos camaradas da Autonomia Literária, beleza? Então, corre lá, apoia que ainda dá tempo de participar desse sorteio. E temos também os nossos parceiros, primeiro da Autonomia Literária, né? Forneceu pra gente um cupom com 20% de desconto em todo o catálogo deles. Tem livro, tem ecobag, tem cartaz, tem a revista Jacobin, tem jogo de tabuleiro, enfim, bastante coisa lá. Vocês vão conseguir 20% de desconto usando o cupom ANTIFACAST20. Temos também o cupom ANTIFACAST com os camaradas da Camisa Crítica. Também tem um catálogo vasto lá com camiseta, com moletom, boné, enfim, bastante coisa. Temos 10% de desconto em 2 cursos da Caixa de Ferramentas, plataforma de cursos da esquerda radical. O primeiro curso é o Partido Fardado e a Política no Brasil, do camarada Pedro Marim, lá da revista Ópera. E vocês podem fazer esse curso com 10% de desconto usando o cupom AFASP Partido Fardado 10. E também fazer o curso Revoluções, um outro mundo é possível, com o cupom AFASP Revoluções 10. E por último, temos o cupom de 15% de desconto com os nossos camaradas da editora Alma Revolucionária, que é uma editora dedicada principalmente aos temas religiosos ligados à esquerda radical. E o cupom é Favela Antifa 15. Dê uma olhada lá que também tem outros livros, né? Tem o livro, inclusive, do camarada Glauber lá do canal Filosofia Vermelha. Tem livro do Cauã Necrubá e também tem livro do Camilo Torres sobre teologia da libertação, espiritismo, enfim. É um catálogo bem interessante também. Beleza? E se você não pode apoiar a gente, né? Esqueci de falar lá no comecinho, não consegue apoiar financeiramente, apoie se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando pra geral. Beleza? Vamos aí pro episódio de hoje. Bom, hoje a gente vai conversar com Almir Felitti, autor do livro História da Polícia no Brasil, Estado de Exceção Permanente. Está sendo lançado pela Autonomia Literária. E primeiro agradecer a sua presença e pedir para você se apresentar, contar um pouquinho como que foi o desenvolvimento do livro, como que se deu a sua politização, como que surgiu o interesse em estudar a polícia aqui no Brasil. Isso aí, fica à vontade. Bom, primeiro de tudo, obrigado Vitória, obrigado Pedro pelo convite, obrigado a todo mundo da Ação Antifascista de São Paulo, ao AntifaCast. Estou muito feliz de poder ocupar um espaço desse para poder falar de um tema assim que é tão importante, né? Eu acho que cada vez mais importante com todas essas situações que a gente vem vendo no país, não só nas periferias, aquela violência cotidiana, né, que sempre vimos no Brasil, nas periferias, mas também por esse clima de golpismo, né, policial que foi instaurado nos últimos tempos, com a politização das forças policiais no nosso país. Então acho que esse é um tema cada dia mais importante, fico feliz da gente poder debater ele um pouco aqui. Bom, sobre a minha trajetória, né, sobre como, enfim, o meu trabalho chegou, né, à conclusão desse livro.
Acho que o meu primeiro contato, assim, a primeira vez que, de certa maneira, o tema policial saltou aos meus olhos, assim, me fez começar a querer enxergar de uma outra maneira tudo que vinha acontecendo, foi aquela vez quando aconteceram aquelas invasões das favelas no Rio de Janeiro, para, entre várias aspas, né, a pacificação das favelas no Rio por meio das UPPs, né, e a televisão foi recheada ali de várias imagens completamente esquisitas, parecia um país invadindo outro país, né? Mas talvez naquela época ainda não tinha o estudo necessário para entender tão bem assim o que estava acontecendo. E acho que em 2013, ali, a repressão policial, as manifestações de 2013, acho que foram assim o ponto de inflexão que me fez realmente falar, pô, esse tema aqui eu acho que é o que eu quero me aprofundar, esse tema é o que eu quero estudar, porque também foi uma repressão muito televisionada, né, muito vista aos olhos nus, e a partir dali, né, em 2014, já na minha graduação, comecei a estudar o tema, estudei sob a ótica da desmilitarização, como se daria um processo de desmilitarização das polícias no Brasil. Mais tarde acabei me envolvendo também no mundo político, na militância política. Comecei a militar na pastoral carcerária, fazendo visitas ao sistema carcerário no CDP de Pinheiros. Como já era um advogado formado, acabava prestando ali certo auxílio jurídico às pessoas presas, né? Me deparei com uma situação que é assim completamente desumana mesmo, né? O sistema presidiário, apesar de dizerem que o sistema presidiário de São Paulo até que não é tão ruim quanto os outros do Brasil, continua sendo algo muito ruim, né? Estamos falando de tolher a liberdade de alguém e tratando pessoas assim como não se tratam nem mesmo animais, né? Após isso, acabei também me envolvendo na política partidária, me filiei ao PSOL, acabei até sendo candidato em 2018, trabalhei em alguns programas de governo, ao governo de São Paulo em 2018, depois à prefeitura em 2020, e depois no mundo acadêmico fiz o meu mestrado, e desse mestrado a dissertação é justamente o trabalho que resultou nesse livro, né? E é até curioso que primeiramente eu não faria uma dissertação sobre a história da polícia no Brasil. Eu comecei querendo estudar se eram aplicáveis modelos de policiamento comunitário no Brasil, modelos vindos de outros países. Porém, quando eu comecei a fazer esse estudo, eu falei, mas espera aí, vamos primeiro entender como que a gente chegou na situação em que a gente se encontra hoje, como a polícia é o que ela se tornou hoje no Brasil. E acabei fazendo um estudo de aprofundamento histórico, e no meio desse trabalho de dissertação eu falei, olha, quer saber, eu acho que vai valer muito mais a pena, eu vou contribuir muito mais para a produção acadêmica do país, para a produção até política do país, se eu fizer esse compilado histórico da polícia, que até hoje ninguém nunca fez, ninguém nunca tinha feito no Brasil. O tema da segurança pública tem algo muito curioso nele, que as produções acadêmicas mesmo, elas são muito recentes. Você vai pegar assim o grosso da produção acadêmica de segurança pública, mais especificamente sobre as polícias, no Brasil, a partir dos anos 2000, mais ou menos. E até no resto do mundo a produção também é bem recente, até por motivos bastante óbvios, né? Aqui a gente viveu uma ditadura até quase o fim dos anos 80, não houve uma evolução nesse assunto como deveria ter tido em outros temas, mas temas como o direito penal, como o sistema carcerário, como a violência em si, eles são temas muito mais estudados do que o tema policial no Brasil. Então você até encontra algumas produções acadêmicas sobre história da polícia no Brasil, mas elas são sempre resumidas ou a algum período histórico pequeno, ou geralmente, quase sempre, a algum estado, polícia do Rio de Janeiro, polícia de São Paulo, geralmente polícias das grandes capitais. Nesse livro, na dissertação, o que eu quis fazer é trazer todo o desenvolvimento histórico das instituições policiais no Brasil para um contexto nacional. E eu descobri que existem, sim, vários pontos em comum
que era possível fazer esse trabalho de compilação, porque a história do Brasil, apesar das diferenças regionais, a história da polícia ela se confunde com a história da própria conformação do Estado Nacional Brasileiro, né? Então o livro ele tenta trazer um pouco, diria que se há algo de um pouco mais inédito nesse livro, é justamente essa compilação histórica num contexto mais nacional das polícias no Brasil. Ah, sim. Eu acho que é um tema muito importante e até meio que inevitável, principalmente pra gente que é da esquerda não discutir, né? Porque eu acho que a polícia é as forças de segurança, né, como um todo, é um ramo do Estado que tem ganhado muito protagonismo nos últimos tempos, assim. A gente tem, com o avanço, né, da globalização, do neoliberalismo, acho que a forma como a gente se enxerga no mundo passa da centralidade do trabalho para o consumo, né? E no mundo onde a desigualdade se aprofunda e o consumo é algo central, é óbvio que vai ter, tipo, essas contradições, né? Que a gente vive de aumento da criminalidade, enfim. Tem urbanização descontrolada, as cidades não dão mais conta, né? Tipo, de oferecer o mínimo de uma vida digna para a maioria da população mais pobre, né? Para a classe trabalhadora mais empobrecida. E por outro lado, eu tenho uma espetacularização da vida, assim, que também ruma para esse lado, né? Consequentemente. A gente vê esses programas policiais que ganham muita força, né? Sei lá, dos anos 90 pra cá. Aí tem cinema também, né? Não só no Brasil, acho que no mundo todo. E a própria política brasileira também rumou, né? Pra esse lado. Antes de começar, a gente estava discutindo, né? Sobre esse protagonismo que as polícias ganharam nos últimos anos, né? Nas últimas eleições. A gente vê um monte de delegado aí ostentando, um monte de candidato ostentando patente, que é capitão não sei o que, major não sei o que lá, delegado fulano de tal. Então eu acho que é um trabalho bem importante até pra gente entender, assim, o que a gente tá vivendo e quais as tarefas que se apresentam na nossa luta, né? E daí eu gostaria que você já falasse um pouco, assim, você já citou, né, meio por cima, qual a relação da história das polícias no Brasil com a nossa própria estrutura social, né, com a formação do Brasil como um país mesmo? Não só no Brasil, né, eu diria que no mundo todo a história das polícias ela se confunde com a história da formação dos Estados Nacionais. Isso é um ponto em comum, talvez aí em toda a história ocidental. A criação dos Estados Nacionais, ela dependeu da atuação de uma força que fizesse valer a soberania desse Estado dentro de um determinado território. Né? As polícias, as primeiras polícias públicas, ainda que pouco profissionalizadas, ainda que com as funções não muito bem determinadas, elas vão nascer no mundo todo a partir daí, na América, obviamente a partir da política colonial. Mas as polícias modernas, as polícias tal como a gente conhece, que são essas polícias com uma função específica, determinada, a função de persecução criminal e de manutenção da ordem, elas vão surgir no mundo todo com a própria consolidação do Estado liberal, no mundo todo. Aqui no Brasil, então, a gente já fala de um Brasil independente, porque a consolidação do Estado liberal no Brasil a partir da independência, né? Isso é um ponto em comum das Américas. Mas o que é mais curioso, assim, de perceber nessa relação com classe, e aí falo não só de classe, mas também de raça, né? Que são dois temas transversais que eu acredito que é impossível dissociar esses dois temas. O mais curioso, assim, o que me pega mais na questão da história do desenvolvimento das polícias no Brasil é como as polícias no Brasil vão se desenvolver a partir do momento em que o abolicionismo da escravidão negra começa a se desenvolver também, começa a caminhar para frente. A primeira lei abolicionista no Brasil, ela é de 1831. A Lei Eusébio de Queiroz. Depois vão se seguir outras leis, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, tem a lei lá da Inglaterra, a Lei Bill Aberdeen de 1851. É um processo, né, de 1831 até 1888, é um processo que a própria elite brasileira já sabia que não teria volta. A abolição era uma verdade que iria se impor a qualquer momento, até pela própria força do movimento abolicionista.
E vejam só as coincidências, né? Entre várias aspas que a história do Brasil tem. 1831 é o ano da primeira lei abolicionista. 1830 a gente tem o primeiro Código Penal do Brasil. Um Código Penal que vai tratar depois da criminalização da capoeira, criminalização de cultos africanizados e principalmente criminalização da vadiagem. O que era o crime de vadiagem? O crime de vadiagem nada mais era do que uma pessoa não ter emprego, renda e teto. Num país em que a abolição está caminhando, sem qualquer política de inclusão da pessoa negra no mercado de trabalho, sem qualquer política de um teto ou de terra para a pessoa negra, logicamente, quem vai incorrer no crime de vadiagem são as pessoas negras que estão saindo da escravidão para a liberdade. Foi uma maneira de se criminalizar as pessoas negras no Brasil, as pessoas pobres e livres no Brasil. 1831, de novo, o ano da primeira lei abolicionista, é também o ano em que se cria o Código de Processo Penal no Brasil, que começa a se conformar a figura dos delegados, dos chefes de polícia, dos inspetores de polícia, o policiamento das cidades, uma lei que vai ter uma grande reforma em 1841, e lá em 1871, ainda na época da escravidão, é criado o inquérito policial. O inquérito policial, que como o próprio nome diz, uma peça completamente inquisitorial, né? Uma peça que desrespeita direitos fundamentais das pessoas à medida que ela não garante ampla defesa, não garante contraditório a quem está sendo acusado. Essa peça ela sofre pouquíssimas mudanças desde 1871 até agora. O inquérito policial da escravidão, da época da escravidão, é muito parecido ainda com o inquérito policial que é utilizado no Brasil até hoje. Isso tudo eu falei no âmbito mais da polícia criminal, da polícia civil. Vamos para as polícias militares. 1831, o ano da primeira lei abolicionista, é também em 1831 que o Império passa uma lei que cada província, cada estado vai poder criar o seu próprio corpo militar. Vocês podem ver que no Brasil todo só existem 3 polícias que comemoram a data do... 3 polícias militares que comemoram a data do seu nascimento antes de 1831, que é a de Minas Gerais, que é de um contexto lá da exploração de ouro, do ciclo de ouro em Minas, a de Recife, de Pernambuco, e a do Rio de Janeiro, que nasce com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Todas as demais polícias militares, praticamente a maioria delas, inclusive, comemora a data do seu nascimento nessa década de 1830, porque essa lei, surgida no mesmo ano da primeira lei abolicionista, que cria as polícias militares no Brasil. E é curioso ver como elas vão se desenvolvendo ao longo desse tempo. Não só a polícia militar, como a polícia civil e todo o trabalho policial criminal. E aí vocês vejam só, né? Aqui no Brasil a gente tem um pouco de problema estatístico, né? Até hoje, se você pegar dados policiais e carcerários, até hoje é um pouco difícil, né, de se compilar esses dados. Antigamente também era muito, mas os poucos dados que tem, olha que curiosidade que eles trazem pra gente. Até um certo período ali do século XIX, os presídios eram majoritariamente brancos. A população carcerária era majoritariamente branca, até por motivos óbvios. A população negra era escravizada e estava sujeita ao poder privado, ao controle privado dos seus corpos. A punição às pessoas negras vinha dos próprios donos de pessoas escravizadas, né, dos escravizadores. Ou então eram penas que não eram de prisão, eram penas muito mais severas, pena de morte, pena de açoite, esses tipos de penas mais físicas. Portanto, alguns números de Salvador e do Rio de Janeiro mostram que até mais ou menos ali a metade do século XIX, os presídios eram majoritariamente brancos. A partir do momento em que a abolição da escravidão começa a crescer, começa a tomar forma, mais e mais pessoas negras circulam livremente pelas cidades, essa proporção começa a se inverter. Já no tempo da abolição, já no tempo ali virando para a República, a gente já tinha uma inversão desses números. A população carcerária, né, no Rio de Janeiro e na Bahia já era mais negra do que branca. E isso não é uma coisa que só aconteceu no Brasil.
Se a gente pega outro país de uma abolição tardia, que foi os Estados Unidos, a escravidão lá só acabou em 1865, no Alabama. No estado do Alabama, até as vésperas da abolição, em 1865, se tinha uma proporção de mais ou menos 90% da população carcerária sendo de pessoas brancas. E é impressionante como assim, do dia para a noite, de uma hora para outra, a abolição chega ao Alabama. E também, já em 1865, essa proporção no Alabama se inverte. E você começa a ter mais de 90% da população carcerária sendo composta por pessoas negras. Então, o sistema carcerário, o sistema penal e o sistema policial, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eles têm esse caráter muito marcado não só de classe, como também de raça. Até porque nos dois países a questão de raça e a questão de classe são questões que não dá para se separar. Elas caminham juntas, né? Sim. Eu tava vendo uns materiais seus, assim, umas entrevistas que você deu, né? Antes de escrever o roteiro, enfim. Achei interessante uma fala sua de ressaltar que a polícia nasce aqui no Brasil não apenas para vigiar ou para perseguir pessoas negras escravizadas, mas sobretudo pessoas negras livres, né? Tipo, também tem essa ideia do negro criminoso, né? Se não tá trabalhando, ele é criminoso. Acho que até reforça, né, essa lei de vadiagem e tudo mais. Acho que é um aspecto a ser ressaltado e é algo que faz parte até da nossa cultura de normalização também, né? Da ação das polícias, que a gente vê... A gente não acha estranho, né? A forma como ela age numa periferia, que é majoritariamente ocupada por pessoas racializadas, e a forma como ela age, sei lá, em Alphaville, né? Tem, tipo, até esses vídeos aí que viralizam, né? Do cara em Alphaville xingando o policial e não pega nada. E às vezes na periferia a pessoa nem faz nada, assim. A gente vê vários casos, vários relatos agora dessa chacina no Guarujá de gente que... Acho que até um pastor evangélico que foi executado, assim. É isso. Deixa eu... Tá indo pra 4? Tá indo pra 4. Você queimou a segunda, hein? Era só pra você apresentar ele e você já falou pra ele falar do livro também. Tá. É uma questão que o Pedro elaborou, né, a partir da leitura do livro, que é para você explicar, assim, por que a militarização, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento das forças policiais aqui no Brasil. Certo. Essa é uma pergunta muito legal, Vitória, porque ela leva a gente a quebrar um certo mito que até a gente dentro das esquerdas acabou criando, né, quando se fala de polícia no Brasil. O mito de que a polícia militar ela cria um filhote da ditadura civil-militar ali dos anos 60, 70, né? Na verdade, a história da polícia militar ela é muito mais antiga, né? Uhum. Como eu trouxe aqui, ela vem dessa história do desenvolvimento da abolição da escravidão no Brasil já em 1831. E é muito curioso porque, para falar a verdade, até a polícia que fazia mais esse controle nas cidades do fluxo de pessoas pobres, né, do fluxo de pessoas negras nas cidades, que controlava eles através, principalmente, do crime de vadiagem, era muito mais as polícias civis. Até porque essas polícias que estavam presentes no cotidiano das pessoas, da sociedade civil. Eram elas que faziam o policiamento das cidades, coisa que depois a gente chega lá, coisa que hoje não acontece, quem faz é a PM. E a polícia militar, ela ficava muito mais aquartelada. Por quê? Ela costumava ser usada muito mais para repressão de grandes movimentos, né? Então, por exemplo, logicamente que eu digo que as polícias nascem para perseguir muito mais negros livres do que negros escravizados, mas a polícia militar cumpriu um papel na destruição de quilombos, por exemplo, cumpriu um papel na perseguição de pessoas negras que fugiam, né, da situação de escravidão. Elas eram, vamos dizer assim, acionadas para esses movimentos de grandes vultos. No fim do século XIX, elas começam a ser acionadas para conter as primeiras greves, que começam a surgir os primeiros protestos de trabalhadores. Mas é muito curioso que
a polícia militar em si, o grande pulo do gato assim, para ela começar a ser organizada no Brasil, na verdade, é a política dos governadores. Porque já no Império havia uma espécie de federalismo, né, no Brasil. Os estados tinham uma autonomia muito grande, né, eles conquistam essa autonomia no período regencial em que o Império está enfraquecido. Tanto é que a lei que cria as polícias militares, ela é do período regencial. E a criação das polícias militares para cada governador era uma forma de fazer frente ao Exército Nacional, era uma forma de fazer frente ao Império, uma forma de impor o federalismo. Tanto é que, se você analisa o desenvolvimento das polícias militares estado a estado, os estados mais ricos, os estados politicamente mais fortes, têm um desenvolvimento dessas polícias militares muito mais acelerado. Você analisa o desenvolvimento da polícia militar em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, por exemplo, que são os 3 estados que vão ali já na República brigar pela hegemonia do poder. O desenvolvimento da polícia militar nesses 3 estados é muito mais acelerado, por exemplo, do que até mesmo em grandes capitais do Nordeste, que vinham num período de declínio de poder político, né, já que o café vinha substituindo a cana-de-açúcar. Então o poder político dos estados do Nordeste começa a declinar já no fim do Império. E nesses lugares, como havia pouco poder político para fazer frente ao Império, frente ao Exército Nacional, as polícias militares elas demoram mais tempo a se desenvolver. Até é curioso perceber como no Nordeste e no interior do país, 2 movimentos até que são muito contrastantes, eles vão sobreviver nesse período justamente porque o Estado não tem ainda uma força suficiente para conter esses 2 poderes, o coronelismo e o cangaço. É muito curioso, né? Tanto o coronelismo como o cangaço, eles são formas antigas de poder, formas, eu diria assim, que até pré-estatais de poder, né? Formas de organização, uma logicamente popular e outra vinda das elites, mas ambas são formas que vêm antes de um Estado realmente se consolidar em determinado território. E essas 2 formas de poder, elas só vão desaparecer no Nordeste e no interior do país a partir de 1930, quando Getúlio Vargas vem com uma política nacionalista de expandir realmente, de consolidar o Estado Nacional brasileiro em todo o território brasileiro. O coronelismo ele vai começar a assumir ali a partir da década de 30, e a década de 30 também é a que marca a morte do Lampião e depois do Corisco, né, que é quem sucede ele ali como o rei do cangaço. É a época do fim do cangaço. Né? Até para mostrar um pouco como a história da polícia no Brasil ela tem, né, ali as suas diversidades, mas não importa onde, ela sempre respondeu a essa forma de consolidação do poder estatal no território brasileiro. Mas o militarismo ele tem essa peculiaridade, ele vem muito na esteia ali da política dos governadores. Não significa que ao longo da história ela tenha continuado a responder apenas a isso. Lá já na virada do século XX, quando a gente tem um grande movimento de urbanização no Brasil, um grande movimento de industrialização, junto com a abolição a gente tem uma migração de trabalhadores livres muito grande para o Brasil. E isso conforma o quê? Conforma uma nova classe trabalhadora brasileira no nosso país. Uma classe trabalhadora livre que até então era uma minoria, né? Já que a gente tinha um país baseado na mão de obra escravizada. E, de novo, mais uma coincidência de datas, né? Vamos pegar aqui São Paulo, por exemplo. 1905 a gente tem o primeiro registro de grande greve em São Paulo, no interior de São Paulo. 1903, se eu não me engano, a gente tem no Rio de Janeiro a Revolta da Vacina, que foi uma revolta extremamente popular, não tão organizada, mas extremamente popular. Todo esse movimento sindicalista,
primeiramente anarquista, até mais anarquista do que comunista. Todo esse movimento vai chegar até 1917 na primeira grande greve geral do Brasil, né? O início do século XX ele realmente o início da conformação de uma classe trabalhadora livre brasileira, que começa a se organizar. Mas se a classe trabalhadora brasileira começa a se organizar de um lado, as elites também começam a se organizar nessa mesma época. Em 1906, se eu não me engano agora, o governo de São Paulo contrata uma missão militar francesa para treinar a polícia militar paulista. E é até curioso, o livro traz um pouco dessas conversas entre autoridades, as próprias autoridades, chefe de polícia, governadores, conversando, trocando documentos, dizendo como a polícia militar não era boa para o policiamento do cotidiano, porque a conduta militar não condizia com conviver com as pessoas na rua diariamente, mas era extremamente necessária para conter os movimentos de grande vulto que estavam surgindo. Que uma cavalaria militarizada era necessária para conter tumultos, para conter protestos. Isso não foi uma exclusividade de São Paulo. No Rio Grande do Sul também na primeira década do século XX que se contrata uma missão militar do Exército. Em Minas Gerais se contrata uma missão militar suíça. Tudo nessa primeira década do século XX. As polícias militares elas passam por uma militarização inédita. Se o surgimento delas é lá em 1831, mais ou menos, a profissionalização, o momento em que elas se tornam pequenos exércitos, que é o apelido que elas vão ganhar depois, mais tarde, de pequenos exércitos estaduais, é justamente nesse período da virada do século, quando a gente tem um momento de urbanização, de formação de uma classe trabalhadora que ficaram conhecidas como as classes perigosas, né? As classes que se revoltavam, que faziam protestos. Isso também, de novo, não é exclusividade brasileira. Isso a gente vai ver na Europa também, na formação das polícias militarizadas na Europa. Que é outro mito aí que a gente precisa derrubar, que na Europa não se formaram polícias militares, né? Também é algo que a gente precisa analisar, porque também tem uma ligação com a questão de classe, com a questão das classes perigosas, com a questão da contenção de greves, de protestos. Uhum. Então a história da polícia militar ela vai muito além, né? Muito mais lá para trás do que a própria história da ditadura civil-militar. Agora, por que se criou esse mito de que a polícia militar foi criada pela ditadura? Existe um fundo de verdade. Como eu disse antes, quem fazia o policiamento cotidiano, quem estava mais nas ruas e até fazia esse controle sobre pessoas pobres, sobre pessoas negras, era muito mais o trabalho da Polícia Civil, através da criminalização da vadiagem e de outras criminalizações do povo mais pobre. Em 1968, já depois do golpe militar, a gente tem aqui no Brasil um ano muito efervescente, né? Não só no Brasil, no mundo todo. 1968 foi um ano cheio de protestos, né? Cheio de levantes. E aqui houve um levante muito grande de estudantes, de sindicalistas, de artistas. E a gente sempre lembra de qual foi a resposta mais importante do governo militar, o AI-5, que veio em dezembro de 68. A gente só esquece de uma outra segunda resposta, que veio logo depois, no ano seguinte, o decreto 667 de 69. O que esse decreto faz? Ele diz que, a partir daquele momento, o policiamento ostensivo no Brasil vai passar a ser feito exclusivamente pela polícia militar. O que isso quer dizer? Antes, o policiamento ostensivo, que é o policiamento cotidiano, policiamento de rua, né? A polícia ostensiva é aquela que você sai na rua e dá de cara com ela. Antes disso, esse policiamento era feito pelas guardas civis que eram subordinadas às polícias civis. Era algo civil, não era algo muito longe do trabalho militar. Em 69, com essa mudança, muitas das guardas civis são extintas. Em São Paulo, por exemplo, a guarda civil ela é engolida pela PM, né? A instituição some e vira polícia militar. E a partir daí a polícia militar passa a ter, no cotidiano do brasileiro,
um policial em cada esquina, um policial militar em cada esquina. O que então a ditadura fez? Ela não criou a polícia militar. Ela deu a exclusividade do policiamento ostensivo aos militares. Em outra palavra, ela transformou o cotidiano do brasileiro em algo militarizado. Porque o policial que está na rua é um militar. O policial que está próximo do povo, próximo das pessoas, é sempre um militar. E isso tem desenrolos assim que a gente nem imagina, né? Porque, por exemplo, ao fim da ditadura, já pensando, né, na redemocratização do país, o governo militar passa a fazer uma série de reformas nas polícias. Uma delas é em 83, se eu não me engano, não vou me lembrar o número do decreto, mas acho que é em 83, já ali, quase na redemocratização. Numa dessas medidas, eles simplesmente subordinam a P2, a polícia de inteligência, subordinam ela ao exército. O que isso significa, né? Qual é o significado de uma medida como essa? Significa que mesmo em democracia, o maior sistema de inteligência policial do país continua até hoje. Eu estou falando de 2 decretos que são vigentes até hoje. Até hoje, a maior inteligência policial do país é subordinada ao Exército Nacional. Isso, assim, é uma quebra do Pacto Federativo, porque é uma polícia estadual subordinando uma divisão sua ao Exército Nacional. E, de certa forma, é uma continuidade da polícia política no país. Porque a gente fala do DOPS, né? Os DOPS pelo menos acabaram, né? Isso foi uma coisa boa da redemocratização. Talvez eles não tenham de fato acabado, talvez eles tenham substituído por um sistema de inteligência policial, que é a P2. A gente viu isso muito bem nos protestos de 2013, né? Os policiais infiltrados, foi uma palavra que caiu na boca do povo até, né? P2. Então, assim, veja como a militarização das polícias, que é algo tão antigo, ela tem esse impacto diário até hoje na vida do brasileiro, tanto nesse policiamento do dia a dia, do cotidiano, quanto no policiamento político, já que a polícia militar cumpre esse papel também de infiltração em movimentos sociais, né? E essa infiltração que eles fazem, é importante que se diga isso, né? A gente fala em ABIN, a gente fala em Polícia Federal, a gente fala em Polícia Civil, que teoricamente são as polícias e agências que investigam. Nenhuma delas tem um sistema de inteligência policial tão grande quanto o da PM. Porque quem está em cada quarteirão do país, quem está em cada viela do país é a PM, não é a ABIN, não é a Polícia Federal, não é a Polícia Civil. Então veja o desenrolar da militarização para o nosso país. Sim. E na sua opinião, você acha que essa atuação policial, ao desenrolar da história, ela está cumprindo um fim em si mesma, que é de manter essas pessoas negras libertas, submissas ao Estado ainda de uma forma hostil e violenta, ou ela cumpre um propósito também, ela é a ferramenta que está servindo ali a um projeto de sociedade maior, assim, ela tem um objetivo maior, para além desse que já é extremamente grave, assim, pensando economicamente e socialmente também. Eu acho muito legal, Vitória, essa pergunta, porque, assim, historicamente a polícia ela tem um papel, mas de 2018 para cá eu tenho enxergado alguma coisa um pouco diferente. Por quê? Historicamente, a polícia ela sempre teve um papel de auxiliar dos projetos das elites que comandavam o país. Né? Elas nascem no Império para manter ali um modelo escravocrata, imperial, de trabalho, depois para conter um cada vez maior número de pessoas livres circulando pela cidade. Elas obedecem cegamente à política dos governadores, tanto é que na época da República Velha e do Império existem até brigas entre as polícias estaduais, por causa de governos que eram rivais, né, para ver como tão cegamente elas seguiam os mandos dos governos estaduais.
Na época do Getúlio Vargas, a polícia é completamente subordinada a ele, né? Com a diferença de que as polícias civis ganham um papel político muito maior, né? O chefe de polícia do Rio de Janeiro vira praticamente um chefe de polícia do país inteiro. É o Filinto, né? O Filinto Miller, um nome muito famoso na história por muita coisa horrível que fez, né? Sim, sim. Inclusive ele tem uma biografia muito boa, né? Boa no sentido assim, da gente entender várias coisas do funcionamento da polícia e até dessa cultura autoritária que a gente tem no país, né? O Filinto, inclusive, dizem que era um pouco entusiasta do fascismo italiano e do nazismo alemão, né? Pouco é o eufemismo. Tá? Ele trouxe, e até curioso, você trouxe essa parte, e até curioso que apesar disso, o Filinto conversava com a Alemanha nazista, conversava com a Itália fascista, conversava com os Estados Unidos liberal, ele conversava com todo mundo. E ele participou da coluna Prestes, cara. Isso que é maluco, maluco, assim, ó, virou a casaca total. Se é que tinha algum compromisso, né? Tipo, há divergências do porquê que ele abandonou, tinha toda uma lenda de que ele tinha sido expulso. Tanto que ele nunca falou com o Prestes, mano. O Prestes foi preso e ele recusava falar com o Prestes, assim. Ele fugia do Prestes igual o diabo foge da cruz. E parece, não sei, nessa biografia assim, levanta essa hipótese de que foi alguma briga por dinheiro, alguma coisa que ele queria e não conseguiu. E aí ele acabou saindo da coluna e enveredou pelo lado da direita, tá ligado? Mais um exemplo de virar casaca no Brasil, né? Lacerda, né? Maluquice, velho. É até curioso tocar na questão da polícia política, né? Porque o Filinto Miller acaba sendo o grande nome da estruturação das polícias políticas no Brasil, né? Do DOPS. Mas é interessante dizer que o DOPS não surge na era Vargas. O DOPS é criado na República Velha em 1926 em São Paulo. O primeiro DOPS do Brasil é criado ainda na República Velha. E até acho importante trazer esse assunto aqui, porque quando se fala de polícia política, o senso comum na imprensa, a gente vê sempre tentando colar a ideia de polícia política a regimes radicais, né? Ou ao comunismo soviético, ou ao comunismo alemão, né? A KGB, a Stasi, né? Uhum. Ou então aos regimes fascistas, a Gestapo, a SS, a Itália fascista. E quando a gente estuda a questão das polícias políticas, a gente descobre que elas não são traço de uma ideologia específica. Elas são traços de um tempo. Porque o FBI vai surgir como uma primeira polícia federal lá nos Estados Unidos, lá na década de 20, mais ou menos, também como a polícia política dos Estados Unidos. A primeira polícia política da Rússia surge antes mesmo da Revolução Russa, que o nome é meio esquisito, Oksana, alguma coisa assim. Uhum. Ela surge, eu acho que é ainda no período czarista. A primeira polícia política do mundo, que se tem notícia, surge na França, Surrette, ainda na virada para o século XIX, para o século XX, né? Então, assim, também é outro mito aí da segurança pública que a gente tem que acabar. A polícia política não foi traço específico de determinado regime. Ela foi traço de um tempo, tanto que democracias liberais também criaram as suas polícias políticas, né? E o que é hoje a CIA, o que é hoje o FBI, né? Sim, mas é que desse lado aqui do mundo, assim, é uma parada normalizada, né? Eu tava até outro dia conversando com um amigo sobre isso. O quão ideologizada é a figura da polícia no mundo capitalista, né? Porque a gente tem uma puta indústria cultural. Inclusive, você pega Hollywood, por exemplo. Quantos filmes que você vê, tipo, dessas brisas policial, de investigação, de perseguição, quantas violações de direitos você vê nesse filme, e é normalizado, é tido como uma coisa normal, é feita pelo bem da sociedade, assim, né? Então, pra gente, acho que acaba ficando normal, e daí a forma como é retratada a União Soviética, a Cuba, não sei, parece que só lá, né, que a parada degringolou, assim, que lá que os caras são malucos, que aqui é todo mundo da paz. E até você tocou nesse ponto da cultura, até para retomar o ponto que eu vinha desenvolvendo,
essa cultura policial, né, que se criou, hollywoodiana e tudo mais, que aqui no Brasil também pegou muito, ela vai cobrar ela está para cobrar um novo preço, eu diria, né? Ela já cobrou vários preços, né? Desde a violência diária nas periferias até ditaduras, ela já cobrou vários preços. Mas ela está para cobrar um novo preço, porque como eu vinha falando da função das polícias, né, como elas sempre cumpriram essa função de uma força auxiliar, né? Vargas na figura do Filinto, depois veio a ditadura militar, a polícia foi uma força auxiliar ali do exército, basicamente, né, na política. E o que eu vejo acontecer hoje é, de certa forma, uma autonomização das polícias no Brasil. Em 2018, é muito difícil dizer quando um processo histórico começa, né, mas tem sempre um momento chave que você fala, já está acontecendo. Em 2018, quando tem essa invasão de policiais no Congresso, né, eles elegem uns 30, 40 policiais para o Congresso. Depois, em 2022, eles quebram esse recorde de novo. Mesmo com a esquerda ganhando a eleição presidencial, a polícia quebra esse recorde, elege cerca de 50 policiais aí para o Congresso. O que eu vejo nesse período são lideranças policiais surgindo, influencers policiais surgindo, bandeiras próprias das polícias surgindo, eles erguem as próprias bandeiras de uns tempos para cá. Eles têm mostrado revolta com governadores. Vários casos ficaram aí uma dúvida se realmente alguma repressão foi feita a mando do governador, se não foi. Porque, por exemplo, lá em Pernambuco, teve em 2018, 2019, teve uma manifestação que foi reprimida assim, de forma muito dura. E o governador acabou demitindo o comandante da PM, porque surgiu a notícia de que a PM agiu sem qualquer ordem do governador. Aqui em São Paulo, quando teve um embate de manifestações de direita e esquerda, e a polícia deliberadamente escolheu reprimir a manifestação de esquerda, também ficou no ar se a polícia tinha agido realmente à ordem do governador ou se ela tinha tomado uma decisão própria. Em 2021, às vésperas do 7 de setembro, os governadores tiveram que fazer uma reunião para discutir como as polícias não sairiam do seu controle. Né? Então, assim, na história, no livro, isso fica bem claro. Como na história a polícia brasileira ela cumpre esse papel de força auxiliar das elites, é muito curioso perceber como de 2018 para cá, de certa forma, eles estão com uma autonomia maior. Eles têm começado a construir um projeto político próprio, de certa maneira. Não que esse projeto político também não responda a interesses conservadores, a interesses de classe, mas cada vez mais eles têm um projeto político próprio, lideranças políticas próprias, bandeiras políticas próprias. E isso é muito perigoso. Uma polícia sem qualquer tipo de controle, sem controle estatal, sem controle popular, para mim ela não tem outro nome, é milícia. Se torna uma força privada. É uma polícia totalmente sem controle. Né? E falando em controle, o que a gente tem de controle hoje sobre as polícias? Teoricamente, os governadores. Os governadores já fizeram uma reunião para debater como eles não iam perder o controle das polícias. A gente tem o Ministério Público. Historicamente, o Ministério Público, que pela Constituição é obrigado a fazer o controle externo da atividade policial, historicamente o Ministério Público é conivente com as forças policiais. É extremamente difícil você levar um policial para a justiça comum para ele ser punido, porque o Ministério Público simplesmente cruza os braços. As corregedorias são internas, são formadas pelos próprios policiais. Não dá pra gente contar com um policial punindo policial. Até porque eles mesmos se ameaçam entre si, Exatamente. Né? Às vezes os próprios policiais são ameaçados por fazer o trabalho de corregedor. É um trabalho que acaba sendo inócuo. E a ouvidoria, que é o único órgão de controle que tem uma participação popular, é um órgão que não tem poder disciplinar sobre a polícia. A ouvidoria não pode punir nenhum policial. Ela acaba virando uma mensageira da violência policial, né? Uhum. Ela denuncia, mas ela não pode fazer nada efetivo. Então a gente criou esse monstro aí, que é uma polícia completamente sem controle. Quem poderia fazer o controle sobre ela simplesmente não exerce essa função.
Sim, acho que isso pra mim fica muito claro quando tem algum debate sobre alguma ação policial, sobre a função da polícia, que sempre vem aquele engraçadinho lançar argumento, né? Ah, mas você critica a polícia, então se você precisar você vai chamar quem? Tipo, não entra na cabeça das pessoas, ou então é algo que elas querem velar com esse tipo de argumento, de que o policial, ele é um funcionário público, ele está lá pela coisa pública, né? Tipo, ele está passível de ser cobrado, assim como, sei lá, um motorista de ônibus, um professor, um médico, assim, né? Eu acho que a gente caminha, assim, na construção, inclusive por essa espetacularização, né, da figura da polícia, esses programas policiais que não só mostram a ação das polícias, mas como eles fomentam esse tipo de argumento também, né? Levam eles a herói, né? Sim, e cria essa ideia de que o policial está acima de tudo e acima de todos. E aí eu particularmente, eu acho que tem uma parte que faz por mau caratismo mesmo, né? Que tá comprometido com esse projeto de poder, que é um projeto de poder, né? E a meu ver, tem outros que parece que fazem por uma profissão de fé de medo mesmo, né? Porque, mano, quem que vai colocar a cara ali a público pra criticar, né? Tipo, é isso aí que você tava falando. Nem governador. A gente teve agora esse caso aí do Guarujá, né? Teve um evento lá inclusive teve a fala lá da camarada Dina Alves, que já veio aqui, né? Que ela falou, que ela cobrou do governo federal, né? Posicionamento. Particularmente do governo federal, só viu o Lula falando. De resto... E uma fala bem problemática ainda. Sim, também. Mas, pô, o Flávio Dino não falou nada. O Silvio Almeida não falou nada, assim, né? Porque é isso, acho que além do medo de uma represália, também tem o custo político, né? Quem que quer pagar esse custo de criticar publicamente a polícia? Silvio Almeida, eu tive hoje a notícia de que ele convocou as ouvidorias de todo o país para fazer uma reunião. Mas esse ponto que você tocou, eu acho muito importante. Até duas críticas a ser feitas ao atual governo. Uma de um discurso já antigo dele, né? O Lula e o governo PT, eles sempre tiveram muito esse discurso forte de que nós demos autonomia às instituições, o Ministério Público nomeia quem eles querem, o Judiciário nomeia quem eles querem. Instituição não tem que ter autonomia, instituição tem que ter controle. Ela tem que ter um controle público, um controle popular. A gente está falando de polícia. O CNJ, que faz o papel ali de corregedor, né, da justiça, o CNJ é formado por juízes, nomeado por juízes, basicamente. Mais da metade do CNJ é formado por juízes. E todos passam pelo crivo de outros juízes. Conselho Nacional do Ministério Público, mesma coisa, só que com promotores. Né, a Polícia Federal, Lula sempre falava, nós demos autonomia para a Polícia Federal, eles podem fazer o que quiserem. Fizeram um dos maiores processos políticos da história do país, que foi a Lava Jato. Por quê? Porque se você dá autonomia para as instituições, elas criam bandeiras políticas próprias. A gente tem que criar formas de controle popular sobre essas instituições. No caso das polícias, seria muito interessante a gente estar aqui debatendo a criação de corregedorias externas. Acabar com essa ideia de que corregedoria tem que ser interna, de que corregedoria tem que ser formada pelos próprios policiais, e começar a colocar movimentos sociais lá dentro. A gente teve um pouco já essa ideia a nível nacional, com o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura. O mecanismo foi sucateado. Os estados, é previsto que eles criem esses mecanismos. Eu acho que 3 estados no Brasil criaram esse mecanismo. E simplesmente é um debate que se deixou para lá. Eu acho que é hora da gente começar a fazer esse debate. Controle externo sobre as polícias. Instituição não tem que ser autônoma. Tem que se submeter a um controle popular. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, e aí já é muito específico desse governo de agora, por mais que o Flávio Dino tenha seus méritos no trabalho que tem feito e tudo mais, reunir a pasta da Justiça com a pasta da Segurança Pública é muita coisa. E isso foi uma condição que o próprio Flávio Dino impôs para assumir o ministério. Ele queria que as pastas continuassem reunidas. Cara, a pasta da Justiça, pra gente ter uma ideia aqui, a pasta da Justiça você vai mexer dentro de uma ótica de esquerda. Você vai mexer com a questão do desencarceramento, você vai mexer com a questão do fim da guerra às drogas,
que é muito mais via justiça do que via segurança pública, porque a segurança pública só está ali obedecendo a uma ordem. A questão das facções criminosas e das milícias passa pelo Ministério da Justiça, até porque para você combater esse tipo de organização, que é uma organização que oprime as periferias também, você não precisa de um trabalho de guerra, você não precisa de um trabalho de embate, de uma polícia militarizada que possa entrar em combate com essas facções. Você precisa de um trabalho da justiça que quebre a espinha financeira dessas facções. Isso se faz via Ministério da Justiça. Isso se faz sem disparar uma bala, gente. Quando você joga, quando você mistura esses temas, você vai acabar criando essa ideia de que você precisa de um exército para combater esse tipo de problema. E aí a questão da segurança pública, né? Olha o tamanho desses trabalhos que eu falei na pasta da Justiça. Na questão da segurança pública, a gente tem que falar de reforma policial. A gente tem 2 leis orgânicas sendo debatidas no Congresso agora, que a esquerda não está participando do debate. A Lei Orgânica da Polícia Civil e a Lei Orgânica da Polícia Militar, que já está no Senado. Já está no Senado, por exemplo, trazendo a proposta de que as ouvidorias sejam submetidas ao comandante da PM. Né? É um debate que a gente simplesmente não está participando. Tem as 2 leis orgânicas sendo debatidas. A gente podia estar debatendo a PEC da desmilitarização. A gente precisa urgentemente acabar com esse movimento de politização dentro das forças policiais. E isso se faria com um mecanismo de controle externo. Então, olha só como as 2 pastas compilam assim 2 trabalhos enormes para você juntar numa coisa só. Seria muito importante se o governo Lula fizesse essa separação dessas 2 pastas. O Flávio Dino continuaria ali na pasta da Justiça, mas se elevasse ao status de ministério também a pasta da Segurança Pública, com o Ministério da Segurança Pública, porque esse tema é urgente. A gente viu o que aconteceu, foi 8 de janeiro, né? Isso. E antes de 8 de janeiro, é uma coisa que eu tenho batido muito. A gente fala que o Brasil passou por uma greve de caminhoneiros. Olha, o Brasil não passou por uma greve de caminhoneiros, o Brasil passou por uma greve de policiais. Aqui em São Paulo, cara, a Marginal fechada com meia dúzia de velhinho e 20 viaturas da polícia parada, me desculpa, não é... Quem está parando as vias públicas, quem está parando o país, não é caminhoneiro, era a própria polícia. Quando a polícia cruza os braços para um movimento desse, é ela que está parando o país. Né? Quando a Polícia Rodoviária Federal corta grade para pessoas invadirem o aeroporto, é ela que está fazendo esse movimento. Então a gente vai simplesmente ignorar isso e não fazer nenhum contramovimento para frear a politização das instituições policiais. A gente vai realmente deixar a segurança pública com status quase de secretaria secundário, mesmo depois de quase ter sofrido um golpe dessas próprias forças. Então é uma provocação assim, que eu deixo aí para esse atual governo. Seria importante dar um status maior para a questão da segurança pública. Eu tenho 2 comentários. O primeiro é sobre o que o Contra falou dessa criação da figura de herói, né, associada à polícia. Primeiro porque ela tem uma contradição até explícita, assim, não digo nem implícita, é explícita mesmo, que é de que o policial ele não precisa seguir a lei. Só que ao mesmo tempo ele está perseguindo pessoas que descumprem a lei. E isso cria uma desproporcionalidade gigantesca. Porque tem a figura do criminoso que tá, sei lá, é um pequeno traficante, ou é uma pessoa que furtou, ou é uma pessoa que roubou. E a partir desse descumprimento da lei, seja qual grau ele for, assim, a partir do contexto social e racial que ele está inserido, né? Porque não é só qualquer crime, porque crime de colarinho branco não tem a mesma reação policial. A polícia está autorizada a fazer o que ela quiser. Então, tipo, não tem uma métrica de seguir a lei. Tipo, ó, independente do que aconteça, pode ser o pior crime possível. Você tem que levar pra delegacia, vai ter a autuação em flagrante, e aí ele vai ser submetido a um inquérito policial, depois a um processo judicial. Não, é tipo, se é um criminoso negro e pobre, ele pode ser torturado, ele pode ser assassinado, e nem necessariamente precisa ser um criminoso, né? Ele pode ser um suspeito, ou ele pode ser só configurar
o ideal que a polícia tem de quem é criminoso, de quem merece aquelas penalidades. Eu não vou lembrar o estado nem o nome do rapaz que tinha... como posso dizer? Não quero dizer que ele era especial, mas... Que foi neurodivergente, que foi assassinado numa câmara de gás dentro da viatura. Tipo, pelo nosso ordenamento, que lida com questões gravíssimas de tráfico de pessoas, de estupro, de assassinato, de latrocínio, que são crimes extremamente graves, a gente não tem nenhuma permissão para que a polícia, nem muito menos o sistema judiciário, haja dessa forma, sabe? Tipo, submeter uma pessoa a uma pena tão grave, tirar a vida dela. Mas a polícia, e aí seja qual ela for, a polícia rodoviária, Polícia Federal Rodoviária, Polícia Militar, aplica essas penas. E aí justamente por ter esse ideário de que é um herói, assim, de que está acima da lei. E acaba gerando essa desproporcionalidade também, como eu mencionei. E uma outra questão que você estava falando do perigo da gente ter essa permissividade da polícia, é que é um ambiente muito fértil para o fascismo se infiltrar, né? Até pelos próprios ideais ali que são cultivados nesse meio de honestidade, de apoliticismo, de pessoas que estão dando sangue ali, que estão assumindo uma tarefa muito complexa de defender o país, de defender o nosso estado, de defender uma classe. Também tem o ideal de masculinismo, de culto ao corpo. Então são ideias que estão nesse meio que são muito perigosas quando elas estão longe de um controle ali técnico, e mais ainda quando elas estão aproximadas politicamente de ideais do fascismo ou da extrema-direita. E aí, você quer fazer alguma pergunta ou já posso? Não, eu só acho interessante você falar essa coisa de agir em cima da lei, que daí me remete a uma passagem do livro também, onde você fala daquela proposta do Eusébio de Queiroz, né? Acho que é do Eusébio de Queiroz, de que na dúvida, se você vê um negro na rua, sim. Entre duvidar se ele é um escravizado fugido ou se ele é livre, é sempre presumir de que ele é presunção de culpa. Presunção de culpa. Não é mais presunção de inocência. Eu acho que isso é uma cultura também, né? Algo que me chama muita atenção, que talvez a gente traga e esteja nisso, né? Ele age acima da lei porque ele tá amparado por essa presunção de culpa, que é algo que também tá muito no imaginário da nossa própria população, né? Se a polícia tá indo atrás é porque o cara é culpado. E é a inversão do ônus da prova. Quem tem que provar não é quem tá acusando, é o acusado que tem que provar que é inocente. Eu até brinco com o pessoal, né? Eu falo, mano, o Brasil é o país que a obra do Kafka não é ficção, é realidade. Porque é isso, você tá sendo acusado de algo que você tem que provar, né? É bizarro. E pensando nisso tudo, assim, nessa questão dessa presunção de culpa, de ser um ambiente fértil para o fascismo, é possível desmilitarizar a polícia? E se for, é suficiente? Olha, realmente é possível. A gente tem que sempre pensar que é possível, é lógico, né? Aliás, perguntam até, né, se é possível viver sem polícia. O mundo já viveu muito tempo sem polícia. Já viveu mais tempo sem polícia do que com polícia, né? Então, obviamente que tudo é possível. Tudo depende da forma como a sociedade se organiza, e aí a gente até vai para debates maiores que vão para além do próprio sistema policial. Eu acho que a desmilitarização seria um grande passo, sem dúvida seria um grande passo, mas é até uma coisa que eu trago nas conclusões finais assim, do livro, de como o militarismo não é a única questão problemática dentro do sistema policial brasileiro. Eu trago principalmente três estruturas, três características da estrutura policial que fazem com que a polícia seja esse estado de exceção permanente no Brasil, esse mecanismo de estado de exceção permanente. Uma delas é, de fato, o militarismo, né? O militarismo ele tem um reflexo do modo como a polícia age com a sociedade. A hierarquia militar, ela transborda para a sociedade civil, né? O militar passa a ver o civil como alguém abaixo dele nessa hierarquia militar, sendo que nós nem fazemos parte de qualquer tipo de hierarquia.
Mas eu trago também, por exemplo, a inquisitorialidade. O que é a inquisitorialidade, né? E aí eu remeto à figura do inquérito policial. A polícia trabalha com inquisitorialidade, ou seja, ela não precisa respeitar alguns direitos fundamentais, como a ampla defesa, como o contraditório. O delegado não é obrigado a produzir uma prova só porque você, acusado, pediu. O delegado não é obrigado a ouvir uma testemunha só porque você, acusado, pediu. Por quê? Porque o inquérito ele é inquisitorial. Aqui no Brasil falam que ele é misto, meio inquisitorial, meio acusatório. Ele é inquisitorial, gente. Vão acabar com essa polêmica. O trabalho da polícia é completamente inquisitorial. O acusado, ele tem vários direitos fundamentais que ele simplesmente não pode exercer pela própria lei do inquérito policial. Até a publicidade dos atos, né? Que impede uma fiscalização do que é feito. Muitas vezes até a publicidade do... Olha, eu já passei por isso como advogado, de ter de ter o acesso ao inquérito negado. Tive que brigar com o delegado, com o escrivão, até deixarem eu ter acesso ao inquérito, para você ver como os direitos fundamentais são completamente mitigados. E a gente não está falando nem de uma polícia militarizada. A gente está falando da polícia civil aqui. E uma terceira questão, e aí bate muito no que você falou, de trazer, né, o que é o crime, né, o crime do colarinho branco é visto de uma maneira, o tráfico é visto de outra. No Brasil, o trabalho policial, desde o início da história, se baseou em leis penais que eram ou muito genéricas, ou muito abertas, ou de perigo abstrato. Perigo abstrato é quando você não precisa... Um crime que você não precisa cometer um ato, por exemplo, vadiagem. É um crime que só de você ter essa conduta, você já cometeu ele. Mesmo que não tenha consequência nenhuma, mesmo que você não tenha cometido ato nenhum. A vadiagem, a gente não pode subestimar ela. Tem dados aí até dos anos 50, que coisa assim de 90% da população carcerária... Eu acho que são dados do Rio agora, eu não lembro, mas tem de outros estados também que corroboram para isso. 90% das pessoas eram presas por vadiagem, desordem, embriaguez ou crimes políticos e sociais. O que são esses crimes? São crimes que a gente não consegue nem explicar. O que é um crime de desordem? São crimes completamente genéricos. E só vai haver essa substituição, né, nas prisões, quando a ditadura militar impõe uma guerra às drogas, isso já nos anos 70. Aí você vai começar a ter no Brasil um número muito grande de pessoas presas pelo crime de drogas. Hoje é coisa de 40%, mais ou menos, não sei muito bem, além do fato de que 40% das pessoas presas não foram nem julgadas. Ou seja, se você pegar a maior parte das pessoas presas no Brasil... ou é por um crime que eu considero de perigo abstrato, que é o de tráfico de drogas, ou são pessoas que ainda não foram nem julgadas, ou seja, nem tem um crime imputado a elas. E a guerra às drogas, ela é baseada numa lei penal completamente aberta. São, se eu não me engano, 11 verbos incriminadores lá. Pegar, trazer, não sei o quê. Basicamente, você passar um baseado na mão de alguém, a depender da sua cor, do seu CEP... da sua classe social, a polícia pode considerar como tráfico. Né? Então, essas normas penais brasileiras, por serem muito abertas, muito genéricas, elas deram uma discricionariedade muito grande para a polícia. Um poder para a polícia decidir ali o que é crime ou não, já que a norma é tão aberta. E é lógico que uma norma penal aberta num país racista, classista, ela vai recair sobre quem? Sobre pessoas pobres, sobre pessoas negras, sobre pessoas periféricas, né? Então, veja só, eu falei aqui bastante de dois traços que não são nem traços tipicamente militaristas. Um traço é típico da Polícia Civil e o outro eu estou falando de Código Penal. Então, assim, a desmilitarização seria um avanço enorme, enorme. Nós acabaríamos com um desses tripés do estado de exceção permanente brasileiro. Sobrariam no mínimo ainda outros dois. E isso só falando em polícia. Não estou nem falando em judiciário, em Ministério Público, que são outros órgãos que também contribuem para esse estado de exceção permanente.
Pode crer. Mas o que a gente vê, acho que, ao menos na minha avaliação, assim, o que tem é o processo inverso, né? Que é a difusão do modelo militarista para outras polícias. Inclusive, tem um debate muito grande em torno das GCMs, né? Que elas têm cada vez mais ficado semelhante às polícias militares, né? Questão de armamento, de organização mesmo de grupos táticos, assim, especiais, né? É uma parada que... Quando a gente teve o protesto contra o SPPrev, né, na Câmara dos Vereadores, eu lembro que a GCM apareceu com um aparato lá que eu nem sabia que a GCM tinha. Parecia a tropa de choque. Sim. E é engraçada essa questão que você... Engraçado não. É curiosa essa questão que você menciona de serem leis genéricas e de possibilitar uma discricionariedade, que justamente num país racista, assim, a polícia não tem nenhum método para trabalhar, né? Tipo, pra avaliar... Policiamento freestyle, Apesar do discurso tecnicista que eles têm. Né? Mas Só tipo vai. assim, pra você verificar se está ocorrendo a situação do crime de tráfico, você tem que analisar isso. Não existe esse método. E a discricionariedade vai pelo quê? A partir de um pensamento racista. São crimes que têm o quê em comum? Quem comete. Então você vai pegar quem se enquadra nesse perfil de quem comete crime. Que é preto, é pobre, é periférico. São homens jovens. Pode crer. Tipo, eu acho curiosa essa questão, como... até instiga a gente a pensar por que o cara de Alphaville pode xingar a polícia, por que o outro doidão lá, o Jefferson, pode atirar na Polícia Federal, tacar granada e não acontecer nada. Se vangloriar disso ainda, né? De falar, nossa, foi sensacional. Ele não levou, assim, ele nem foi xingado, tá ligado? Não levou nenhum tapa na orelha. Mano, eu tenho um amigo da quebrada que já apanhou porque cuspiu no chão do lado perto, na hora que a viatura passou. O policial voltou, cuspiu na cara dele e deu um pau nele ainda. É embaçado. Na balada de Pinheiros é usuário, Guaianazes é traficante, porque a lei é aberta e o trabalho policial é exercido dentro dessa lacuna enorme, né? E só pra gente se encaminhar pro final, eu sei que é uma pergunta complexa. Você quer fazer uma pergunta? Não, desculpa. Tranquilo. Vai na fé, camaradinho. Sei que é uma pergunta complexa, mas vou pedir pra você responder de uma forma concisa. O que você falou que tem essa mudança aí, dessa autonomia que a polícia tá ganhando a partir de 2018. A gente, pensando mais no contexto atual desse ano, e também de outros anos, mas o que representa essas atuações da polícia quando elas cometem essas chacinas, né? São vinganças particulares ali, em vingança à morte de algum policial, ou elas têm um outro papel também de reafirmar o controle sobre o território? O que significam essas ações? Disciplinar, né? A quebrada. Disciplinar, Eu acho que pega um pouco das duas coisas, assim. Primeiramente, Guarujá é muito nítido que se trata de uma vingança privada, como foi a do Rio de Janeiro, foi no Alemão, no ano passado, retrasado, não me lembro agora. Teve do Alemão e do Jacarezinho. Que foi até a PRF participou, né? Foi a de Jacarezinho, isso mesmo. Também teve um contexto de vingança privada muito forte. Mas eu acho que faz parte também do projeto político, da reafirmação de um poder político sobre esses territórios, da reafirmação de que, vocês desse território estão sujeitos a um estado de exceção permanente. Desculpa, só te interromper, algo que você traz até no livro quando você destaca a ação das forças policiais em repressão a movimentos, né, como Canudos, que inclusive na história das polícias militares elas se vangloriam de ter participado desses movimentos, né? A Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, tem não sei quantas estrelas no brasão. Uma das estrelas é a repressão à greve geral de 1917, né? Então tá dentro da cultura policial. Além da vingança privada, né? Realmente o estopim ali foi a morte de um policial e eles buscaram essa vingança ao arrepio de qualquer lei, mas há também a reafirmação dessa política, mostrar que naquele território os direitos estão em permanente suspensão.
É mais ou menos isso que eu tento trazer no livro. Até o subtítulo do livro é Estado de Exceção Permanente, né? Ele tá com uma interrogação, né? Mas não é spoiler nenhum. Eu sigo a teoria de que a polícia acaba servindo como um mecanismo de estado de exceção permanente, justamente por isso, porque o trabalho dela é baseado cotidianamente em suspender direitos de determinadas populações em nome da ordem. Né? O Agamben e o Mbembe falam muito disso, do estado de exceção permanente. O que é o estado de exceção permanente? É a suspensão da ordem para manter a ordem. Né? Para manter a ordem como ela está, suspenda-se o direito daquela população que está perturbando a ordem para a gente manter a ordem. É algo quase paradoxal. E o que é a ordem? O que é a ordem? A ordem que a gente vive é a ordem liberal, a ordem burguesa. Desde que a polícia surgiu, a ordem é essa. Né? A polícia ela é uma instituição tipicamente burguesa. Ela nasce após as revoluções liberais. Ela nasce junto com o Estado liberal. Ela foi uma condição para o Estado liberal nascer e se consolidar. Então, essas ações elas reafirmam isso. Não só essas ações... a gente aqui no Brasil, por exemplo, teve que o STF dar uma ordem para parar com mandados de busca e apreensão coletivos. O que é um mandado de busca e apreensão coletivo? É um mandado de busca e apreensão que fala, do lote tal ao lote tal da Rocinha, a polícia pode chegar metendo o pé. O que você está fazendo no juridiquês? Você está suspendendo o direito fundamental de inviolabilidade do seu domicílio. Você está falando, essa comunidade inteira, acabou esse direito, eles não têm mais. A polícia pode chegar lá e meter o pé a qualquer hora, porque com um instrumento legal, eu estou suspendendo a lei. Isso é o estado de exceção permanente que as periferias nossas foram submetidas. E no Brasil sempre foi assim. A gente teve momentos em que o estado de exceção permanente ele se generalizou, né? Momentos ditatoriais, Getúlio Vargas, ditadura civil-militar, em que aí pegou até a classe média, pegou pessoas também trabalhadoras, mas com uma condição um pouco melhor, né? E aí são reconhecidos como momentos de ditadura, porque o estado de exceção ele se torna quase que geral. Mas esse estado de exceção ele se mantém desde o início das polícias, desde o início do trabalho policial, já lá na época da escravidão. Né? E isso é uma questão de problematizar aí já não só o trabalho policial, mas o próprio conceito de democracia. O que é uma democracia dentro do contexto liberal? Uhum. Vamos lembrar aqui que os dois berços da democracia no mundo, né, no mundo ocidental, nascem já a partir de um estado de exceção permanente para algumas populações, que é absurdo. Os Estados Unidos, por exemplo, consolida a democracia liberal deles junto com a escravidão. A democracia liberal dos Estados Unidos convive 90 anos com a escravidão de pessoas negras e depois convive mais 100 anos com as leis segregacionistas. E os pais fundadores que falam de liberdade, não sei o quê, e eram escravagistas Eram também. Escravagistas. Direta ou indiretamente. A França, que é outro berço das revoluções liberais, da democracia liberal, né? Batem tanto no peito para dizer que são um berço da democracia liberal. A democracia liberal na França nasce e logo depois vem a partilha da África. E a França mantém colônias na África, colônias na Ásia, que são permanentemente expostas a esse estado de exceção permanente. Né? Então, o livro traz essa problematização para além das polícias, da própria democracia liberal. Como a democracia liberal sempre dependeu de uma certa violência a camadas da sua própria população. No início, violências distantes, com o colonialismo, e cada vez mais com essa violência chegando cada vez mais perto do próprio centro democrático. Né? Essa crise da democracia que a gente está vendo. O estado de exceção que a França submeteu aos africanos por tanto tempo está batendo na porta deles agora. Né? Por isso que a gente vê esse crescimento da extrema-direita na Europa, por isso que a gente vê o crescimento da extrema-direita nos Estados Unidos. Faz parte dessa crise da democracia liberal. E não estou dizendo aqui que eu quero que a democracia liberal se recupere, né? Uhum. Sou favorável a um outro tipo de democracia. Eu sou favorável à radicalização do conceito de democracia a partir de uma ideia de povo no poder, de ideias
socialistas, mas infelizmente o que a gente vê é a gente perdendo essa briga. Infelizmente a democracia liberal tem caído no mundo e não é pro nosso lado. Pode crer. Ela tem caído por força de movimentos de extrema direita, movimentos ultracapitalistas de extrema direita. Pode crer, não. Mas vamos mudar isso aí. Pô, queria agradecer demais aí sua participação. Acompanhei o trabalho dele, ó. Adquiram lá o livro História da Polícia no Brasil, Almir Felitti. Com o cupomzinho lá de 20%, AntifaCast20. Vocês conseguem adquirir lá no site da Autonomia Literária. Valeu mesmo, brigadão. Força aí nessa caminhada, porque a gente sabe que não é um tema fácil de tratar aqui no Brasil, né? Com certeza. E é isso, estamos aí com as portas sempre abertas. Espero que seja o primeiro de vários lançamentos aí que você faça. Opa, eu que agradeço aí, muito legal o trabalho de vocês, viu? Ceder esse espaço assim, muito bom a gente poder debater esse assunto. Agradeço demais e pro pessoal que se interessar aí, pode ir atrás do livro, entrega para todo o Brasil. É isso. Isso. Da hora. Valeu mesmo, pessoal. E não Obrigada, esqueça aí, ó, de se gente. inscrever no canal. Tem muita gente aí que tá assistindo e não é inscrito. Já aproveita e se inscreve lá agora. Curte, comenta e compartilha pra todo mundo, que é uma história aí que todo mundo tem que saber no Brasil. É a história da nossa polícia. Beleza? Exato. Falou, pessoal. Falou, até a próxima. Obrigadão.